Fala galera, eu pedi autorização à Camila para compartilhar aqui no grupo a análise das duas entradas que a Camila fez anteontem, no domingo, dia 9 de junho de 2024. A Camila tem vindo para acompanhamento e no domingo houve uma condição favorável para ela realizar a entrada e foi muito revelador para mim. Volta e meia eu tenho umas sensações de que o que a gente faz é muito profundo e interessante. Então sou suspeito para falar, mas vamos lá. Nesse primeiro slide, a gente vê aqui o mar e a areia, né? A areia seca da praia. Então eu procurei fazer de uma forma que a gente consiga ir acrescentando os elementos presentes na zona da arrebentação, da forma como eu gostaria de apresentar aos alunos, da forma como eles me chamam a atenção quando eu chego na praia, quando eu vou bandeirar as valas, por exemplo. Então, esse local onde aconteceram as entradas da Camila foi bem na frente do condomínio Fani, ali no posto Riviera, né? No posto 5,5, entre o posto 5 e o posto 6 da Barra da Tijuca. Então, a gente está vendo, era visível o banco de areia do lado esquerdo, mais extenso, e o banco de areia mais instável, menor, no lado direito, né? Olhando na direção da praia, né? A gente com o Fani nas nossas costas e com o mar na nossa frente. E aí, no próximo instante, a gente presta atenção no perfil da praia, a sinuosidade, pessoal, da forma como a água interage com a areia seca da praia, né? E daí a gente, tendo esse privilégio de termos o meio da Barra da Tijuca como sendo uma praia super didática, a gente acaba tendo uma indicação prévia de onde, né, vão estar as bocas das valas. Então aí a bandeira vermelha e as duas bandeiras amarelas, indicando médio risco, né, as amarelas, e alto risco a vermelha. E a gente vai ver que esse risco ele não é só o risco de ser levado por uma corrente de retorno, né, que é o perigo que a gente normalmente relaciona, a gente pensa nele quando a gente está pensando em afogamento. Aí aqui no próximo esquema eu coloquei as forças de corrente lateral, as correntes laterais, começando a ganhar força da direção, né, tanto do banco de areia do lado esquerdo, né, do nosso lado esquerdo, enquanto observadores, como eu falei, né, de costas para o Fani nas nossas costas e a gente olhando para o mar. Esse banco da esquerda ele estava mais extenso, consequentemente represando melhor a água ali no valão, né? Nessa parte de água que é estrangulada entre o banco de areia e a areia seca da praia. E essa água estava sendo canalizada de uma forma relativamente ordenada em direção à vala, em direção à bandeira vermelha. Já o banco de areia do lado direito, ele ali, mais próximo da bandeira amarela, estava meio indefinido. Tanto é que a Camila experimentou isso nas entradas dela. Então, ora o valão ativava jogando para a vala e ora ele permanecia meio que querendo jogar para cima da bandeira amarela, para outra vala, para a vala à direita, né? Seria ali pelo Pedro Miller. Aqui a gente esquematiza a corrente de retorno propriamente dita, percebendo que o deságue da vala está quebrando mais para a direita, né? Ela estava fazendo a curva para a direita, após a linha de arrebentação. E aí a gente vai reparar na linha de arrebentação que a corrente de retorno ela entorta e empurra para fora a linha da arrebentação.
E aí a gente tem o lembrete do outro perigo, que é o impacto, da zona de impacto na linha de arrebentação. Então, a gente já sabe, né, que diferentemente da crença popular de que na vala não quebra onda, a gente sabe que é onde a onda fica mais buraco, porque é onde a corrente de retorno segura a base da onda que está entrando e, consequentemente, faz essa onda ficar mais quadrada, mais buraco. Esquema seguinte, eu procurei usar a cor para mostrar como que o alto risco, né, ele diminui para médio risco. Isso é na minha visão, tá? Não é isso aí não é uma instrução do Corpo de Bombeiro, não. A gente tem basicamente dois perigos, né? O perigo da pessoa afundar no valão, na vala, dela se desesperar, e o perigo dela, né, não conseguir lidar com o impacto na linha de arrebentação. Então, passada a linha de arrebentação, imediatamente, dado que essa pessoa saiba flutuar, essa pessoa não está mais em alto risco, né? E aí ela cai na corrente geral que estava jogando para a direita, na direção do posto 6, na direção do Recreio dos Bandeirantes. Por isso que a seta passa a ficar amarela, tá? A importância de a gente conseguir cumprir os 4 primeiros passos do nosso mecanismo primordial de autossalvamento na arrebentação no Rio Surf Survive. Flutuar, se esquivar, respirar e se defender. E aí a gente vai ter passado para o lado de fora da arrebentação, no outside. Essa gritaria que a gente está ouvindo aí no segundo ambiente aqui, eu já me acostumei e eu sempre lembro do nosso mantra que me foi dito pelo Paulo Flores como sendo de autoria minha, né? Eu controlo o ambiente, eu controlo a minha mente, eu não controlo o ambiente. Então o que está acontecendo fora, para mim é exercício. Vamos continuar. E nesse próximo esquema aqui, a gente vê a força da água no banco de areia do lado esquerdo, tá? Então, na vala, o mar leva. No banco, a água empurra, traz para a praia, tá? As componentes de força, né, sobre o banco de areia, elas são uma mistura de uma componente vertical, empurrando para a praia, com a ação da corrente geral que está jogando para a direção do Recreio dos Bandeirantes. Então, dessa entortada nessas componentes aí sobre o banco de areia do lado esquerdo e vai dar também sobre o lado direito. Só que quanto mais a gente conseguir sair na bandeira amarela, melhor. Por isso que as componentes vão gradativamente ficando mais vermelhas na medida em que elas começam a jogar a pessoa direto para a vala, para o pescoço da vala, para a meiuca da vala ali. E aí a gente indicando agora a força da água no banco do lado direito, a gente vê que o sujeito vai ter menos opção, menos margem de manobra. É aquela analogia que a gente faz, que os bancos de areia são pistas de aterrissagem. Então, um banco de areia extenso, ele é como se fosse um aeroporto internacional para o piloto de avião. E um banco de areia instável, pequeno, ele é como se fosse um porta-aviões. É uma pista de pouso muito restrita e perigosíssima, com grande risco do piloto passar direto e cair na vala. Aí a gente vê que as 3 componentes principais do banco da direita são, eu fiz no mesmo esquema do banco da esquerda, estão sendo influenciadas pela corrente geral. Então a pessoa, se der mole, vai cair na próxima vala, na vala do Pedro Milha, né, na direção, continuando para o posto 6. Só que eu fiz também 3 componentezinhas pequenas aqui para o outro lado, que lembrando que quando você começa a se aproximar da boca da vala, ou até mesmo do pescoço da vala, existe o magnetismo da vala, a gravidade da vala. Então ela atrai a pessoa. Se a pessoa não for na direção da bandeira amarela, na direção da onde a corrente lateral está mais fraca, ela não consegue se afastar suficientemente o tanto que ela poderia. Tanto da vala, no caso dessa vala aí do Fani, quanto, se a gente for para o outro lado, da vala do Pedro Milha. Então, o risco da pessoa
cair na vala e ficar em natação em círculos, se for o caso. Agora, a gente tem o esquema da primeira entrada que a Camila realizou. E foi muito interessante, porque primeiro eu vou fazer uma comparação. Isso, essas setas todas, esse esquema todo é o que eu enxergo, o que eu consigo sentir, eu, Bruno. E agora eu vou fazer como seria, como deve ter sido para Camila. Assim, ó. Então, a nossa visão e a nossa sensibilidade, o objetivo é que meu objetivo é fazer com que vocês sintam e enxerguem tudo isso que eu consigo enxergar. Mas a pessoa iniciante, ela pode enxergar, ela pode se equivocar achando que está enxergando setas, né, vetores que não condizem com a realidade. Ela tende também a querer dizer para a vala o que a vala tem que fazer, não aceita quando a vala se modifica, quando o que ela sente está totalmente diferente do que ela esperava que iria sentir. E a gente aprende no RSS que a prática pode ser totalmente diferente da teoria. Então a teoria ela tem que admitir que na hora da prática pode dar tudo diferente, porque a arrebentação ela é muito instável e ela funciona em ciclos, né? Então às vezes igual aquela setinha do valão. O valão que eu falei que está jogando hora para a esquerda, hora para a direita, hora para a vala, hora para a bandeira amarela. E essa primeira entrada, a Camila começou bem discretamente. Eu não disse para ela aonde que ela tinha que iniciar a entrada dela, apenas sugeri que ela fizesse um deslocamento entre as bandeiras amarelas, que ela trotasse tantas voltas quanto ela sentisse necessidade entre as bandeiras amarelas para fazer um reconhecimento avançado, porque quando ela entrasse na água, né, os ângulos de visão iam mudar, né, e consequentemente, aliado a isso, a escalada do medo, da insegurança, do nervosismo, provavelmente fariam com que ela não conseguisse enxergar, pelo menos com tanta facilidade, as bandeiras, né? E lembrando que a gente, né, procura treinar para chegar um dia que a gente possa fazer isso sem ter nem bandeira, né? A bandeira acaba sendo uma colher de chá. Mas então, no começo da primeira entrada dela, a vala não estava puxando ela, ficou bem definido, bem devagar. Inclusive, ela teve que forçar um pouquinho para a direção da vala, né? Caindo naquele risco de você querer dizer para a vala o que ela tem que fazer. Mas acabou que funcionou. Quando chegou no final desse primeiro terço do deslocamento da Camila, eu estava sentado lá em cima na cadeira. Eu tive a plena consciência, galera, que tipo assim, se fosse uma pessoa normal, se eu tivesse, como guarda-vidas, tivesse deixado um banhista, um surfista sem prancha, que fosse, chegar até ali e eu apitasse para a pessoa sair da água, ia ser muito complicado fazer aquela pessoa sair da água sem ela se desesperar. Porque estava embolado ali, né? Tinha umas correntezinhas, não estava ativada na vala. Camila não chegou a cair na vala nessa primeira entrada, mas, pô, estava complicado. E aí eu não interferi em nada, ela fez essa leitura, esses 3 trechos aí verdes, ela fez tudo isso sozinha, em natação escondida e demonstrando o controle emocional. Foi muito maneiro. Falei para ela, Camila, você assim, tateou a superfície da vala, digamos assim. Poderia, né, ter ido mais profundamente, mas tipo assim, para a primeira vez ela estava sozinha. Foi domingo, tipo 3 horas da tarde. Foi uma parada assim. A praia estava naquele momento meio. Não é uma coisa sinistra, mas é meio estranho, sabe? Um horário assim que fica meio estranho, não tinha ninguém, sabe? Tava um negócio meio longo, sabe? A gente tava saindo da lua nova, foi bem. Tipo assim, eu falei, caraca, tá sozinha, tipo, entrou poucas vezes até hoje e, porra, comprou a parada, né? Então foi bem maneiro. E aí, novamente, aqui, como que eu imagino que a Camila tenha enxergado o negócio,
Ou então a pessoa pode falar assim, não, eu enxerguei a vala, não sei o que, mas não enxergou da forma como eu enxergo, tá? É uma grande vala que você pode acessar ela, porra, de ambos os lados, pelo meio, entendeu? Só que pelo meio você acaba, às vezes, batendo no quebra-coco, tendo que passar pelo quebra-coco. Que é um erro que os surfistas de prancha cometem, né? Todos eles, quase todos eles praticamente. E eu consigo fazer isso porque eu estou acostumado a pegar onda de pranchão e preciso não passar pelo quebra-coco. Então eu uso o abrigo das beiradas do banco para ir fugindo do quebra-coco. E no surf natural a gente vai ver isso aí, porque ninguém faz isso. Pelo menos ninguém que eu costumo ver. Aí a segunda entrada da Camila. Ela Ela veio pra mim, eu mostrei fiz um esquema na terra lá em cima, no parquinho lá no jardim do Dragonfly. Fiz um esquema pra ela de como é que tava, como é que tinha sido a entrada dela, desculpa. E aí eu sugeri que ela fizesse outra entrada e ela topou e eu não falei nada. Ela foi pro mesmo lugar, e ela começou a entrada dela, e essa segunda entrada, essa primeira metade do verde dela aí, estava mais indefinido ainda do que a primeira. A corrente lateral estava puxando ela mais para a bandeira amarela do que na entrada anterior. A um ponto em que ela estava forçando dentro do que a natação escondida permite para cair na vala, mas não estava conseguindo. Chegou num ponto em que eu apitei e falei para ela sair. E aí ela saiu corretamente, né? A favor da corrente lateral que estava jogando ela para a bandeira amarela. E aí eu acredito que. Aí eu não dei mais orientação para ela. Eu, de lá mesmo, na hora que ela saiu na areia, eu só sinalizei para ela correr para o outro lado, na direção da outra bandeira amarela. Aí o esquema que ela teria enxergado, né? A pessoa que ainda está começando a desenvolver a sensibilidade. E a gente tem que ser humilde. Você não tendo certeza do que você está vendo, é melhor você não ver nada. Você presumir que você não está vendo nada do que, pô, ter certeza que o que você está vendo está certo. Porque na verdade a gente tem que usar sensibilidade, olhar sempre para a terra firme e cessar o movimento, entrar em ponto morto, que é assim que as respostas vão começar a vir para a gente. É vendo o contraste do terra firme para que lado que o mar está me levando, e não tentando antecipar as respostas e fazendo força, porque eu não estou dando ouvidos a ele. E a terceira entrada da Camila. Então, quando ela chegou, um pouco passou da bandeira vermelha, inclusive tinham duas meninas que estavam quase desgarrando aí, banhistas. Eu apitei para elas, elas saíram, na hora que a Camila entrou, a vala parou de puxar. E então, mesmo a Camila tendo entrado num ponto mais ativado, naquele momento que ela entrou, a vala parou de puxar e ela ficou novamente um tempo transitando, meio que parecia que ia vir de novo para a bandeira amarela, mas aí de repente engatou. Na hora que a componente verde passa por cima da componente vermelha grande aí, ó. Aí a Camila começou a ser sugada e começou a vir uma série, o mar começou a ficar grosso, um mar diferente. Eu levantei da cadeira, primeiro para me posicionar, né, para poder aumentar a minha altura para ficar mais visível para ela, porque a Camila já estava ficando bem mais longe, mas ela ainda estava relativamente concentrada, só que ela olhava muito para o horizonte e muito pouco para trás. Que ela olhava para trás, para as bandeiras, legal. Porra, para a quantidade de aulas que a Camila fez, está excelente, está super de parabéns. Só que a gente usa, a gente acaba se acostumando a usar essa visão da retaguarda muito mais, né? De olhar para a terra firme bem mais, quase que o tempo todo, né? Então eu tentei fazer uma intervenção suave, discreta, para que a Camila pudesse não ficar tão exposta a ser jogada lá para além da arrebentação. Foi um momento que a vala ativou legal. E aí fiz um contato com ela e fui para a beira da água e fiz aquela minha supervisão mais assistida, né, em que eu vou caminhando e vou chamando o aluno. Então
ela começou a cair no banco, já bem mais aprofundada na vala, e eu fui caminhando para dar a colher de chá para Camila da, da trajetória que ela deveria fazer. Então eu avancei um estágio aí no grau de atenção e de cuidado que eu dou para o aluno, visando reduzir a insegurança dele e ele ver que eu estou ali com ele. E aí a Camila saiu muito bem. No finalzinho, vocês veem aí a última componente verde, ela começou já a ser atraída pela vala do Pedro Miller. Mas aí, pô, diante de tudo que já tinha acontecido, né, e novamente da pouca experiência que a Camila tem até agora, foi nota 1000. Beleza, Camila? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, ó, a trajetória que ela deve ter visto, né? Isso dado que os bancos, que ela estivesse conseguindo visualizar os bancos e manter a visualização das bandeiras ao mesmo tempo, que não é uma coisa elementar. E aqui o esquema completo, que é o que eu enxergo, o que eu enxerguei, e é o meu objetivo que vocês um dia enxerguem desse jeito também, galera. Enxergar, que eu digo, com os olhos e com os demais sentidos, o tato, tá? A audição auxilia, beleza? O olfato também auxilia. Parabéns, Camila. Muito bom. Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí. Vou continuar a falar sobre o surf natural. Tem que voltar a escrever aí as partes. Beleza? Saudações ao surfista de alma. Aloha.